Olá, acompanhantes do Assistente Socializando. Eu sou a Vanessa, assistente social. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio aqui da nossa maratona de podcasts. A entrevistada de hoje vai ser a Rayane, que já atuou como assistente social liberal. Rayane, muito obrigada por ter aceitado esse convite e participar dessa entrevista exclusiva. E desde já eu gostaria que você se apresentasse e falasse de que forma você atuava como assistente social liberal. Meu nome é Rayane Mendes, eu sou graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do Maranhão. Eu sou pós-graduada também em Administração e Planejamento de Programas e Projetos Sociais. E é um grande prazer para mim poder dividir a minha experiência profissional com outras companheiras de profissão e com demais pessoas que sejam interessadas na nossa área, entender como é que funciona o nosso cotidiano e como é que se constrói o nosso fazer profissional diariamente, porque eu sempre falo isso com as minhas companheiras de trabalho. Quando a gente escolhe o serviço social, a gente não escolhe só uma profissão, a gente escolhe um modo de vida e a gente segue lutando na tentativa de colaborar para que mais direitos sejam garantidos à população e que todos tenham a chance de ter uma qualidade de vida maior, com mais justiça social e de menos desigualdade social também. Hoje eu vou falar um pouco sobre algumas questões relacionadas à profissão do serviço social como uma profissão liberal, atuando como um profissional na área liberal. O serviço social ele tem isso garantido desde que você seja um profissional diplomado e com registro ativo no nosso conselho, que é o nosso conselho regional. E se você está enquadrado dentro desses padrões, a nossa profissão ela é garantida por lei esse direito. A primeira pergunta diz respeito de que forma eu atuava como profissional do serviço social no campo liberal, no rumo liberal. Eu iniciei a profissão nessa área. E inicialmente o meu serviço era prestado de acordo com a solicitação do meu empregador. A minha primeira experiência profissional, ela era direcionada à elaboração de estudos socioeconômicos, eram caracterizações socioeconômicas de municípios e normalmente eu prestava esse serviço fazendo a minha caracterização, fazendo o levantamento de dados socioeconômicos do município que me era solicitado, eu caracterizava esse município e repassava o estudo de acordo com o que tinha sido solicitado. E aí eu encerrava a prestação de serviço na entrega desse estudo, com todas as correções, formatações e orientações de inclusão dele no restante do material. Na verdade, o serviço era ser a parte de análise socioeconômica em um estudo muito maior. Então, eu era uma das pessoas que faziam parte dessa equipe, que era uma equipe multidisciplinar, e o estudo ele contém não só informações socioeconômicas, outras caracterizações, e o meu papel era colaborar com essa caracterização do município que me era solicitado, das formas que o estudo pedia. Estudos normalmente que eu fiz durante o período, a maioria foram estudos de licenciamento ambiental. Qual o trabalho que você produzia atuando como liberal? Num gancho da primeira questão, que é de que forma eu atuava como assistente social liberal, e passando já para responder a segunda questão que diz respeito a qual trabalho eu produzia atuando como profissional liberal, eu atuava
como uma profissional que vendia minha carga horária específica para aquele profissional, elaborando o estudo, e o trabalho que eu produzia era esses estudos socioeconômicos, essas caracterizações socioeconômicas. Eu fazia todo o levantamento de dados socioeconômicos sobre o município. Normalmente eu me deslocava até esses locais, até esses municípios, conhecia a realidade deles, passava uma média de 1, 2, 3 dias até. Se eu tinha a oportunidade de passar mais tempo, se o estudo era mais, necessitava de informações mais aprofundadas, eu passava até uma semana no local, fazia visitas a pontos estratégicos, como pontos de referência em saúde, pontos de referência em assistência social, pontos de referência em educação, pontos de referência a movimentos sociais, sindicatos, cooperativas, e conhecia um pouco de representações comunitárias, porque eles têm caracterizações mais particulares das comunidades, e juntava tudo isso, elaborava a caracterização municipal junto com os dados secundários, que são as pesquisas bibliográficas sobre o município, o plano diretor e demais informações, e aí sim o trabalho que eu produzia era entregue, que no caso eram os estudos com essas caracterizações. E como funcionava o contrato de trabalho? O meu contrato com a instituição empregadora, ele se tratava de uma consultoria. Então, eu normalmente fechava com eles o pacote de acordo com a necessidade do estudo que tinha que ser apresentado. Normalmente são contratos mais curtos, de duração de no máximo 3 meses, que é o tempo que eu tenho para entrar em campo, coletar dados secundários, que são os dados bibliográficos, entender mais ou menos como é que funciona o município e elaborar o estudo que vai ser entregue para essa instituição que me contratou, para essa empresa que me contratou. Normalmente, eu tenho como orientação a tabela referencial de honorários de serviço social, que ela é de 2001, tem o parágrafo 2º do artigo 1º da resolução do Cefes, número 418 de 2001, que ela vem estabelecendo esse referencial de valores por honorário. Ela está disponível até no site do Conselho Regional, no site do Cefes, é muito fácil de encontrar. Basta colocar a tabela referencial de honorários do serviço social. Então, por ela eu tinha uma noção básica de quanto cobrar por hora. Eu fechava mais ou menos a noção de quantas visitas eu precisaria fazer em campo, calculava uma média de horário, de valor por hora, e chegava num valor negociável com o contratante, e nós fechávamos um pacote para a prestação de serviço, que normalmente, como se trata de atividades que elas dependem também da negociação, que essa empresa que está te solicitando o estudo depende da negociação que ela fez com quem pediu a licença ambiental. Então a gente tinha que pesar todos esses elementos, porque um estudo ele acontece por solicitação de algum empreendimento. Na área em que eu prestava serviço funcionava assim. Determinada instituição, como por exemplo a Equatorial Maranhão, ela precisa de um licenciamento ambiental. Esse licenciamento ambiental precisa de um estudo, e aí ele vai e contrata uma empresa específica que trabalha especificamente com o licenciamento ambiental. Então, essa empresa intermediária que te contrata para fazer o levantamento socioeconômico. É ele que fecha contigo o teu período em campo e o teu período que tu tem para entregar o teu estudo. Então, você fecha com eles um pacote de um valor específico, vê os prazos de pagamento que ele também já tem acordado com a empresa que contratou ele,
E aí você chega num ponto de honorários, de valor de honorário, respeitando, lógico, a tua tabela referencial. Eu gostaria que você falasse sobre as dificuldades e facilidades na atuação como liberal. Quando a gente fala de estar sendo contratada por uma empresa que já está fazendo um estudo específico que vai servir de embasamento para um terceiro, para um outro empreendimento, isso já tem aí três relações diferentes. A gente tem o primeiro, que contratou a empresa que faz o estudo de licenciamento ambiental, e essa empresa de licenciamento ambiental te contratando. Tu vai vender a tua força de trabalho, ofertar o teu serviço como profissional liberal e discutir com ele essas formas e estruturas de pagamento, organizar tudo isso para que o estudo saia no prazo certo e para que todos os pontos sejam atendidos. Só que nem tudo funciona da forma perfeita que parece. Você é o seu chefe, você comanda o seu trabalho e estabelece essa relação com a pessoa que te contratou também. Você tem total liberdade de ir para campo, você tem total liberdade de montar seu estudo e entregar isso para a pessoa que lhe contratou. Você tem a flexibilidade de horário, onde você pode elaborar o seu estudo de manhã, à tarde ou à noite, como preferir. E o horário também que você vai para campo, dentro do prazo estabelecido em contrato dos 3 meses, você decide. Mas não é fácil, você tem que tomar muito cuidado para não haver uma confusão do serviço que está sendo ofertado. Eu sempre bato nessa tecla. O serviço social, enquanto pessoa, enquanto profissional, que vai caracterizar, fazer a caracterização, por exemplo, de um perfil socioeconômico, ele leva em consideração todos os conhecimentos, todas as capacitações, tudo que ele já tem como competência profissional, que é diferente do sociólogo, diferente do antropólogo, diferente do arqueólogo. Só que alguns meios você ainda precisa desmistificar o que é o serviço social. Você ainda precisa fazer, tornar claro que são profissões diferentes, com competências profissionais diferentes, e essas competências precisam ser respeitadas, para que você não caia numa solicitação de um serviço que não é seu. E isso acontece muito e é uma dificuldade constante, é você expor o que é da sua competência e o que não é da sua competência, porque às vezes as pessoas tendem a generalizar o serviço social com a sociologia, com a antropologia, com a arqueologia, e cada um tem a sua vertente. Trabalhar por conta própria, assim, dessa maneira liberal, oferecendo seu trabalho e sendo a pessoa também que norteia e que guia esse trabalho, que elabora esse estudo, ela tende a ser um pouco difícil na questão de organização e planejamento financeiro, porque você também vai precisar fazer isso. Quando você fecha um contrato, não necessariamente vai cair, por exemplo, imediato. Às vezes você entrega o estudo, mas esse estudo ele só tem a proposta de pagamento para daí a 30, 60 e 90 dias, que são como grandes empresas trabalham. Então, você sabe que você vai estar elaborando esse estudo já com a consciência de que você tem que ver lá no contrato como ficou acertado, é pagamento com 30, 60 ou 90 dias, para que você se planeje financeiramente durante o processo de elaboração desse estudo. Você também precisa ter muito cuidado em cada detalhe que é acertado no contrato. Quem garante a sua ida a campo? É você ou é o contratante? Isso tem que ficar claro. Quem garante a sua estadia lá? Questão de hotel, alimentação,
essas questões que são cruciais para o dia a dia para estar em determinado lugar. É você ou é o seu contratante? Tudo isso tem que ficar muito claro. É, claro também de que forma vai ficar a sua colocação enquanto profissional, analisando e caracterizando esse município, também tem que ficar muito claro, porque a gente tem uma determinada visão, a gente tem uma determinada, é como eu digo, um modo de vida. O serviço social é, de certa forma, um modo de vida. Você tem um olhar, você tem isso em código, essa necessidade de buscar a equidade e justiça social. Então você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa que está te contratando, ela te coloca uma série de interferências em relação, por exemplo, à forma que você tem que colocar determinada informação no estudo, a ocultar alguma informação no estudo. Então, tudo tem que ficar muito claro de que aquele é o seu fazer profissional e você não vai poder agir de forma que não seja honesta no que você está caracterizando. Então, todos esses detalhes precisam ficar acertados, todos esses detalhes precisam ficar claros para que durante o trabalho você não tenha maiores problemas. Então, no geral, as maiores dificuldades são sempre essas: fazer entender o que é o serviço social enquanto competência profissional diferente da sociologia, da antropologia e das outras áreas que normalmente são confundidas. É, ter essa noção de acertar o contrato nos seus mínimos detalhes e observar tudo isso, de tudo que está sendo acertado ali, tudo que está sendo posto como obrigação sua e o que é direito seu ali de ação, de atividade. É, outra dificuldade, organização e planejamento financeiro, que é muito necessário, mas que, por mais difícil que seja, precisa ser feito e acontece muito na consultoria. A consultoria tem muitos atrasos que acabam dificultando esse planejamento financeiro, mas se você consegue se organizar, isso funciona. Só que você precisa saber que a consultoria, o trabalho liberal, no geral, ele tem muitos atrasos e isso é muito complicado de lidar. E por fim, essa questão de fazer entender que o serviço social ele pode se expandir. Então, isso é a facilidade que você tem hoje dentro da atividade liberal, da profissão enquanto liberal, da atuação liberal, é de saber que você pode estar acessando outras áreas, conhecendo outras áreas, expandindo o horizonte do serviço social para além do CRAS, do CREAS, para além dos hospitais, para além do sócio-jurídico. Você está aberto para outras possibilidades, para elaboração de estudos, para emissão de relatório, parecer e outros campos. Então, isso é uma facilidade na atuação, é esse expandir de horizonte, sabe? Quais são os critérios para o assistente social atuar dessa forma como liberal? Para atuar como profissional liberal, os critérios principais é você ser diplomado em serviço social, com reconhecimento no Ministério da Educação, no MEC, e você ter registro ativo no conselho. Você não pode apresentar pendência, não pode estar pendente e o diploma tem que ser validado. Esses são os dois critérios principais para atuar na área. Você tendo esses dois aparatos, você está garantido. Isso está garantido na Portaria 35, de 19 de abril de 1949. Então, o profissional tem esse direito de atuação liberal e basta que você esteja diplomado e com registro ativo que já pode começar a exercer. E aí você tem um vasto leque de opções. Não precisa ser necessariamente na elaboração
de estudos para licenciamento ambiental, como foi minha experiência, mas você está aí para elaboração de relatórios, para emissão de parecer social, até para as questões de palestras e oficinas e muitas outras atividades. Sempre recorrendo também ao uso da tabela referencial de honorários, que eu volto a dizer, ela é importantíssima, ela é do Cefes e ela te garante que o teu serviço é, seja posto no mercado de forma justa, com valor justo, até porque a gente vem na luta constante por um piso salarial e ter pelo menos essa tabela referencial já te garante um bom caminho, tá? Outro critério bem importante, só para complementar essa questão de ser diplomado e ter registro ativo. Eu acho que a gente tem que se colocar na profissão quando a gente também se sente à vontade em determinada área. Eu não posso ser uma pessoa que pesquisa e estuda, por exemplo, o setor jurídico e querer atuar de qualquer forma na saúde. A gente precisa primar pela nossa qualificação profissional. Então, se você se coloca, por exemplo, para caracterizar municípios em estudos de licenciamento ambiental, você vai precisar se apropriar daquele estudo. Você vai precisar se apropriar do que é o fundamento do licenciamento ambiental, quais são as outras partes constituintes do seu estudo. E como funcionavam os teus horários? Você tinha flexibilidade? Para o campo costuma ser de 8 às 11, de 14 às 18. Então, a gente estabelece um horário para o campo, uma média de 6 a 8 horas por dia de trabalho para coleta. Agora, em relação ao material, a elaboração do estudo em si, digitar, compilar as informações, isso não tem um horário definido. Eu posso digitar pela manhã, posso digitar à tarde, à noite, não tem um horário definido, não. Não fico presa a essas questões de horário, desde que eu entregue o meu estudo na data que ficou acordada. Não tem problemas, controle de horário, isso fica muito particular para mim, que estou elaborando. Isso fica a meu critério. Qual a sua opinião acerca dessa forma de atuação do assistente social como um profissional liberal? A forma de atuação liberal, ela é a possibilidade de você crescer enquanto profissional. Durante a minha graduação, eu escutei falar muito sobre o campo sociojurídico, eu escutei falar muito sobre as nossas origens na assistência social, escutei falar sobre o serviço social na saúde e acabei tendo minha primeira experiência profissional dentro de uma área que eu tinha pouquíssimo conhecimento, mas que eu fui estudar a respeito e que eu tive maior contato durante a pós-graduação, quando eu fui estudar elaborações e planejamento de programas e projetos sociais, e aí eu descobri a questão do meio ambiente, as relações com comunidades tradicionais e muitas outras questões que necessitavam de estudo. Então, eu acho que a atuação liberal, ela te abre esse leque, ela te abre essa possibilidade de não ficar preso a determinada área, a determinado setor, você pode expandir seu horizonte a múltiplos setores, a múltiplas áreas de atuação, a expandir o seu conhecimento sobre muitos outros assuntos dentro do serviço social, e todo crescimento profissional é importante, até mesmo se você não consegue se imaginar enquadrado dentro de um único padrão, de um único perfil, de um único processo de trabalho,
de uma empresa, porque é como falei Yamamoto, nós não temos um processo de trabalho, né? Nós temos processos de trabalho e nós estamos dentro aí desses processos de trabalho com a nossa autonomia, com a nossa possibilidade de participação, mas os processos de trabalho existem. Então, quando você decide atuação pela atuação liberal, você está expandindo sua possibilidade, seu leque de possibilidades, e você tem a chance de conhecer muitas outras áreas e de você mesmo fazer o seu cotidiano profissional, de você ser a pessoa que organiza e planeja seu cotidiano profissional, que está ali organizando sua própria vida, suas relações trabalhistas e tudo isso. Qual dica você daria para quem está entrando nessa área como liberal? Para quem está entrando no setor de atuação liberal, fica sempre a mesma coisa já citada anteriormente. O cuidado com o que você está assumindo, com o estudo que você está assumindo, com o relatório que você está assumindo, com o parecer, principalmente, que você está assumindo. A gente sabe bem o peso de um parecer social, a gente sabe bem o peso de uma palavra, a gente sabe bem que a gente está lidando com vidas, caracterizando o cotidiano de pessoas, são relações entre pessoas. Então a gente tem que estar muito bem apropriado do que a gente está falando, a gente tem que estar muito bem envolvido com o o nosso foco de estudo. E principalmente a gente tem que ter a noção para além do serviço social, quando te solicita, por exemplo, controle financeiro, quando te solicita prestar atenção no contrato que você está fechando, nos rigores, nos critérios. Se você não entende, tem uma questão ou outra de contratual que te passa, que é mais difícil para ti, conversa com alguém. Se é difícil para ti fazer um planejamento financeiro, fazer um planejamento de trabalho, conversa com o administrador, conversa com alguém do direito que te ajude também a entender os critérios de um contrato, fala com alguém da contabilidade que te ajuda a fazer organização financeira, porque uma vez que tu é a pessoa que assume todo esse papel, que você é a pessoa que está ofertando o seu serviço para outros, tudo isso vem em evidência, para que você não se perca, para que você não acabe tendo mais problemas do que vantagens no desenvolver da profissão, porque não é simplesmente como se a gente já fosse concursado, ou como se a gente já fosse contratado por uma empresa onde você entrega, tá ali tua remuneração mensal na tua conta. Não, não é assim. É uma coisa que você tem que prestar atenção nos prazos de pagamento, você tem que prestar atenção nos prazos de entrega, você tem que prestar muita atenção no que você está escrevendo, para quem você está escrevendo e sobre quem você está escrevendo. Então, para que você não seja meramente uma pessoa que reproduz informações, você tem que ter muita consciência do que você está fazendo ali, do seu papel em relação ao que você está construindo. Se você segue tudo isso, se você segue um bom planejamento financeiro, um bom planejamento de elaboração de estudo, e se você presta atenção em cada detalhe do que está sendo solicitado e a forma como você está entregando, e se você tem principalmente responsabilidade no documento que você está construindo, no estudo que você está construindo, tudo vai caminhar bem. Nível de complementação de informação. Uma atividade, por exemplo, eu atuando anteriormente como na elaboração dos estudos de caracterização para os estudos ambientais. Isso não me impede de, por exemplo, palestrar em algum outro lugar ou ministrar uma oficina em um outro lugar. São trabalhos que podem ocorrer de forma simultânea.
Então, uma atividade não isenta, não proíbe que a outra aconteça. Elas podem acontecer de formas simultâneas. Basta que você tenha, mais uma vez eu volto nisso, basta que você tenha um planejamento para que elas possam ocorrer de forma a serem boas e beneficiarem, para que elas ocorram de forma positiva e não haja nenhum problema no percurso, né, durante a execução, ou que você acabe apresentando algo que não seja de uma qualidade legal. Então, elas podem ocorrer de forma simultânea, mas você precisa se planejar para isso. Rayane, muito obrigada pela contribuição e por compartilhar essa excelente experiência conosco. Muito obrigada. Encerro aqui a minha participação. Eu queria dizer que foi um prazer poder dividir um pouquinho dessa experiência. Queria dizer que eu estou muito satisfeita em poder dividir com vocês em algumas questões um pouco da minha atividade, do que foi o meu momento com a atuação liberal. Ainda tenho interesse na área. Hoje eu estou como profissional já contratada da empresa na qual eu iniciei como profissional, como atuação liberal. Eles acabaram criando um espaço para o serviço social por conta de um estudo que a gente fez juntos e deu certo, e eles perceberam a importância do serviço social constante dentro do núcleo deles trabalhista, e eu fiquei muito feliz com isso. E hoje eu fico muito feliz de poder repassar para vocês essa experiência, apesar de estar hoje inserida num espaço profissional mais fixo, com processos de trabalho mais definidos. Eu ainda acho que dentro da estrutura que a gente tem hoje de desemprego, de instabilidade financeira, a atuação liberal ela é uma possibilidade concreta da gente viver uma experiência profissional enquanto controla o nosso dia a dia de trabalho, e enquanto também ganha conhecimento, agrega conhecimento sobre a área que a gente consegue ofertar o nosso serviço. Eu acho que o serviço social ele precisa ser conhecido, ele é fundamental, ele é repleto de possibilidades dentro do nosso contexto social. Então, mais uma vez eu agradeço. Esse é um assunto que a gente poderia passar mais tempo até discutindo, conversando, mas eu espero ter conseguido passar algumas informações importantes e já abrir um incentivo para quem tiver aí interessado em iniciar a sua vida profissional. Essa é a sua chance, esse é o seu momento. Pode parecer meio complicado no início, mas vale muito a pena. Desistir jamais. Desistir não faz parte da nossa proposta. Nunca desistir, a gente não pode. A gente está vivendo um momento muito difícil, onde o serviço social está aí junto na linha de frente com outros profissionais. E aí a gente percebe a importância do nosso papel dentro do contexto da sociedade mais uma vez. Então, sigamos unidas, sigamos na luta aí por dias melhores, que é o que eu espero para todos nós, nesse nosso fazer profissional tão, às vezes, até mal compreendido, né? Mas, meu muito obrigada e tchau, tchau, até outra oportunidade. Dentro dos meus agradecimentos, eu queria só complementar e até corrigir o fato de ter citado a profissão logo no início e até colocado isso como uma profissão para companheiras, quando eu sei, na verdade, que tem companheiros de trabalho também, porque a gente tem homens inseridos dentro da nossa profissão. Então, se no início faltou eu citá-los
A gente tem aí no final o agradecimento também às companheiras e aos companheiros que estejam envolvidos na maior participação dentro desses estudos. E mais uma vez, muito obrigada.